Olá, eu me chamo José Carlos Vilardi e faço parte do Grupo 1 de Propriedades dos Materiais Mecânicos. Hoje nós falaremos sobre estudo comparativo de ensaios químicos e níqueis e materiais cerâmicos. Então faremos uma breve introdução sobre materiais cerâmicos. A característica mais comum destes materiais é serem constituídos de elementos metálicos e não metálicos, ligados por ligações de caráter misto, iônico covalente. Os materiais cerâmicos apresentam alto ponto de fusão. São geralmente isolantes elétricos, embora possam existir materiais cerâmicos, semicondutores, isolantes elétricos e até mesmo supercondutores. Estes dois últimos em faixas específicas de temperatura. São comumente estáveis sob condições ambientais severas. Os materiais cerâmicos são geralmente duros e por isso se tornam frágeis. Os principais materiais cerâmicos são os tradicionais, que são as cerâmicas estruturais, tais como louças, refratários, provenientes de matérias-primas onde a argila é o principal elemento, e vidros e vitrocerâmicas. Temos também os abrasivos, os cimentos e as cerâmicas avançadas, que são as cerâmicas tecnológicas, cujas principais aplicações são na eletroeletrônica, na área térmica, na área mecânica, óptica, química e biomédica também. A estrutura dos materiais cerâmicos. Cerâmicas cristalinas. Em geral, a estrutura cristalina dos materiais cerâmicos é mais complexa que a dos metais, uma vez que elas são compostas pelo menos por dois elementos em cada tipo de átomo. Então, ocupam posições determinadas no reticulado cristalino. Nós vemos aqui uma cúbica de face centrada, onde nós temos átomos de bário, titânio e oxigênio, cada um disposto nessa estrutura cristalina. A estrutura de materiais cerâmicos, no caso aqui, quando se trata de vidros, são cerâmicas não cristalinas. No caso aqui, nós temos o silício, ligando moléculas de oxigênio. E temos a de vidro sílica, onde além da ligação entre o silício e o oxigênio, nós temos também a adição de sódio. A classificação dos materiais cerâmicos é baseada na sua aplicação. Nós vemos que nós temos os vidros, que podem ser vidros, no sentido pleno da palavra, e a vitrocerâmica. Temos as cerâmicas avançadas, que é um caso particular. Temos as cerâmicas tradicionais, que são os refratários, as louças sanitárias e de mesa, a cerâmica estrutural na construção e os revestimentos cerâmicos. Temos também em destaque os abrasivos e os cimentos. As técnicas de fabricação da cerâmica vai ser determinada na sua utilização. Por exemplo, no processo de fabricação de vidros, nós temos a prensagem, o sopro, a laminação e a conformação de fibras. No caso do processo de fabricação de materiais cerâmicos particulados, ou então são específicos, nós temos inclusive a prensagem a pó, que se dispõe em três tipos de prensagem. Nós temos a conformação hidroplástica, a colagem de barbitura e temos também a colagem in fita. Todo esse processo, inclusive, ao final do que nós falamos aqui, ele tem que ter um processo de secagem química. Particularmente, nós temos as cerâmicas de alta tecnologia. Os processos de fabricação desses materiais podem diferir muito daquelas das cerâmicas tradicionais. Nesse caso, as matérias-primas são mais caras, porque têm qualidade muito melhor controlada. Esse controle se deve ao nível de impurezas e ele é crítico, então não pode haver impurezas nesse tipo de matéria-prima. As aplicações são baseadas em propriedades específicas, as quais são elétricas, que são utilizados em sensores de temperatura, ferroelétricas, que são os capacitores e piezoelétricos na área de microfonia, os varistores na área de eletrônica e os dielétricos, que servem como isolantes.
nós temos as térmicas, as químicas, que são essenciais nos sensores de gases e vapores. Temos as magnéticas, as ópticas e as biológicas. As funções mecânicas e térmicas. No caso das ferramentas de corte, as principais são o óxido de alumínio, o carbeto de titânio e o nitreto de titânio. Eles são muito utilizados nas ferramentas de corte porque produzem um metal duro. Os materiais resistentes em temperaturas elevadas. Nós temos os principais materiais, que são os carbeto de silício, o óxido de alumínio novamente e o nitreto de silício. Eles são utilizados em turbinas, turbos compressores e trocadores de calor. Nós também temos as aplicações químicas. Os principais materiais são o dióxido de zircônio, o óxido de zinco, o dióxido de estanho, o óxido de ferro, né, que faz um balanceamento com a água, o H2O. Ele é feito para alarmes de vazamento de gases venenosos e hidrocarbonetos, né, que são derivados do petróleo. As principais aplicações biológicas são para os materiais bioinertes. O óxido de alumínio também está presente nessa. E aí, hidroxiapatita, que é um combinado bioativo. Ele, inclusive, não sofre rejeição dentro do corpo humano. Nesse caso aqui, nós temos os ossos artificiais, dentes e enjuntas. Embaixo temos a imagem de diversas próteses que hoje são utilizadas na ortopedia. Olá, meu nome é Thalita e, dando continuidade ao que foi apresentado pelo Carlos, eu vou fazer uma breve explicação sobre o tamanho de grão e como e por que ele influencia nas propriedades mecânicas dos materiais. Então, a maioria dos sólidos cristalinos ela é composta por um conjunto de muitos cristais pequenos, ou também conhecido como grãos. Esses materiais eles são chamados de policristalinos. E como é possível observar na figura 1, ao se solidificar, esses pequenos cristais eles se formam em várias posições, possuindo orientações cristalográficas aleatórias, como indicam os retículos quadrados em vermelho na imagem. Os pequenos grãos eles crescem pela adição sucessiva de átomos à sua estrutura. Assim que o processo de solidificação ele se aproxima do fim, as extremidades dos grãos adjacentes eles são forçados umas contra as outras. E nesse processo também ocorrem alguns desajustes dos átomos nessa região adjacente entre os grãos. Essa região, que separa dois ou mais cristais de orientações diferentes, é conhecida como contorno de grão. O tamanho do grão, ou o diâmetro médio do grão, em um material policristalino, as propriedades mecânicas. Os grãos adjacentes, eles possuem normalmente orientações cristalográficas diferentes e, obviamente, um contorno de grão em comum, conforme está indicado aqui na figura 2. Durante a deformação plástica, o escorregamento ou movimento da discordância ele deve ocorrer através desse contorno em comum, do grão A para B, como é possível ver nessa figura 2. O contorno do grão ele atua como uma barreira ao movimento das discordâncias ou dos escorregamentos por dois motivos. O primeiro é que, uma vez que os dois grãos possuem orientações diferentes, uma discordância que passa para dentro do grão B ela vai ter que alterar a sua direção do movimento. Isso faz com que seja mais difícil à medida que a diferença na orientação cristalográfica aumenta. E o segundo motivo é que a desordenação atômica no interior de uma região do contorno de grão, ela vai resultar em uma descontinuidade de plano de escorregamento de um grão para dentro do outro. Ou seja, um material com granulação fina ele é mais duro e mais resistente do que um material que possui granulação grosseira, uma vez que essa granulação fina ela possui uma maior área total de contorno de grão, para dificultar o movimento da discordância, aumentando assim a resistência do material. Hoje em dia, existe uma crescente demanda por materiais cerâmicos avançados. E como foi dito anteriormente pelo Carlos, os materiais cerâmicos eles possuem uma combinação de excelentes propriedades, entretanto é um material muito frágil.
E está sendo realizados diversos estudos para aumentar a dureza e a tenacidade e a fratura das cerâmicas. E nesses estudos, um dos principais caminhos é por meio da granulação fina, em que a análise da dimensão micrométrica ou nanométrica dos poros, o tamanho do grão, é essencial para que haja uma caracterização impecável de suas propriedades mecânicas, se tornando um fator crítico para o estudo. Ou seja, para essas aplicações avançadas, é realmente necessário realizar uma análise precisa da dureza e da resistência, bem como a resistência ao desgaste e sua dependência do tamanho de grão. E uma das maneiras de realizar esses estudos é por meio de microdureza, que será apresentada em sequência. Olá, me chamo Lúcia e vou dar sequência, conforme os colegas José Carlos e Thalita já comentaram sobre os materiais cerâmicos e tamanho de grão. Eu vou comentar agora sobre as mecânicas dos materiais. Mecânica dos materiais. Estuda o comportamento dos materiais, o quanto ele pode se deformar quando sujeito a algum esforço mecânico. São exemplos de propriedades mecânicas: a resistência, a elasticidade, ductilidade, fluência, dureza e tenacidade. E para entender melhor essas propriedades é necessário conhecer a definição de tensão e deformação, onde a tensão é a relação de carga aplicada e a área que está sendo aplicado essa carga. E deformação é a diferença do comprimento final quando aplicada a carga e o comprimento inicial, como mostra a fórmula abaixo. A dureza é uma propriedade do material e ela pode ser avaliada a partir da capacidade de um material riscar o outro. É a capacidade de um material penetrar no outro. Aqui segue uma tabela onde é possível identificar as classes de materiais, identificar cada tipo de medição de dureza, cada método que é indicado. Por exemplo, o Brinell, que é indicado para metais, o Rockwell, também para metais, Vickers, metais e cerâmicas, Knupp, metais e cerâmicas, Shore, polímeros, elastômeros e borrachas. Por que fazer um ensaio de dureza? Para que se possa ter o conhecimento da resistência ao desgaste, identificar, ter um conhecimento aproximado da resistência mecânica, podendo utilizar tabelas de correlação, controle de qualidade de tratamentos térmicos, controle de qualidade em processos de conformação plásticas. E nos materiais metálicos, a dureza ela pode ser alterada por meio de tratamento térmico, adição de algum elemento químico, trabalho a frio ou a quente, de forma que confira a ele o que é necessário para cada tipo de material. E no nosso caso, no caso do nosso artigo, a gente trabalhou com microdureza. Então, o que é importante? Para que significa? Qual é a aplicação dele? Quando ocorre a necessidade de determinar a dureza em pequenas áreas do corpo de prova. Aqui segue um exemplo de um equipamento que ele é utilizado para fazer o ensaio de microdureza, onde utiliza-se penetradores de diamante e cargas que podem chegar até menos que 1 kg força, dependendo do tamanho do corpo de prova. A microdureza, a gente consegue avaliar que a área de impressão que é obtida no ensaio Knupp, ela é cerca de 15% da área que corresponde ao ensaio Vickers. Mas enquanto isso, a profundidade de impressão ela é menor que a metade, só para se ter uma ideia. No ensaio Knupp, a gente consegue determinar a dureza em materiais bastante frágeis, que como no caso o vidro, ou também em camadas finas, como películas de tinta ou camadas eletrodepositadas, ou no caso de ferramentas de corte, camadas alguns revestimentos que são feitos por meio do processo de recobrimento de CVD e PVD. É importante ressaltar que os ensaios de microdureza ele requer uma preparação cuidadosa do corpo de prova, sendo necessário um polimento
e também embutimento da amostra em braquilite. No ensaio Vickers, é calculada a média das diagonais na indentação. E como é que ela é representada? Um exemplo, eu fiz uma medição e a gente conseguiu obter 400 HB por 30. O que esse número representa? 400 é a dureza, conforme, né, o método Vickers, e a carga que foi utilizada, 30 kg força. Já no teste NUP, a gente tem um método convencional, onde ela é muito utilizado na caracterização de materiais para determinar um módulo de elasticidade de materiais cerâmicos, né? E ele é utilizado o método Marshall, onde se tem determinado já o número de golpes, a pressão que deve ser aplicada, e conforme artigo, usou-se a indentação instrumentada. O que consiste essa indentação instrumentada? Ela registra a curva de dentadura que representa a variação de carga e o deslocamento do indentador no material, conforme a figura A, que será mostrada a seguir. E também segue norma ISO, que é a 14.577, para fazer toda a padronização de profundidade e carga aplicada dependendo do material. Aqui um exemplo de curva, onde eu tenho a minha carga aplicada, o quanto o material deslocou e logo a retirada dele. E é possível observar a recuperação plástica, como mostra na figura B. Na figura B é um diagrama esquemático, então você consegue ver quando tem a carga e logo após a carga, você consegue observar o quanto de recuperação plástica que se teve no material. E esse conceito será abordado logo na... Olá, meu nome é Fernanda e eu vou dar continuidade ao que os meus colegas já apresentaram. Vou falar um pouquinho da dureza Vickers, da dureza NUP e compará-la. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho de dureza Vickers. É um método muito utilizado para cerâmica, como já foi dito, e ele é pelo método de penetração. Então eu coloco uma carga, essa carga é aplicada na superfície do meu material e eu vou ter uma área, né, uma impressão nessa superfície. Esse método ele utiliza uma pirâmide de diamante com um ângulo de diedro de 136 graus. Então, como que eu calculo essa dureza Vickers? É a minha força sobre a minha área. A força é a carga que eu estou aplicando e a minha área eu vou fazer, né, a média das minhas diagonais e também considerar o meu ângulo do meu diedro. Então, eu consigo chegar em qual é a minha dureza Vickers. A dureza NUP ela é muito similar à minha dureza Vickers, então ela também utiliza o método de penetração. Porém, a grande diferença entre elas é a impressão. Quanto na dureza Vickers eu tenho, né, uma pirâmide como penetrador, aqui eu tenho um formato mais piramidal que eu vou formar um losango na minha impressão. Então eu vou ter um losango que vai ter mais ou menos uma diferença de 7:1 nas diagonais. E da mesma maneira eu vou utilizar para calcular a minha dureza NUP força sobre área. Porém, nesse caso, a minha área vai ser diferente, porque eu não vou ter mais próximo a um quadrado como eu tinha no Vickers. Então, eu vou ter a carga aplicada e a área superficial, que eu vou ter o comprimento da impressão da parte maior, e eu vou precisar sempre ter um fator de correção quando a gente fala da dureza NUP. E a gente vai falar um pouquinho por que eu tenho esse fator de correção. Bom, então vamos lá. Quando a gente coloca as duas durezas, a maior diferença entre elas, como eu falei, é o tipo de penetrador de diamante, que uma eu tenho uma forma piramidal e a outra uma pirâmide alongada. Essa diferença que eu tenho, eu provoco uma impressão onde a diagonal maior e a diagonal menor representa 7:1 quando a gente está falando da NUP. Na Vickers eu não tenho essa diferença, então é praticamente 1:1 na Vickers. Então eu tenho praticamente, né, um quadrado quando a gente está falando de dureza Vickers. E aí o que isso acarreta, né? Quando eu vou fazer a dureza do meu material,
eu tenho que ter sempre o mesmo valor, porque a dureza é uma propriedade do material. Eu não posso ter diferença de valores quando a gente está falando de dureza Vickers ou NUP. Eu preciso que seja o mesmo valor, já que é uma propriedade do material. No entanto, quando a gente está falando de cerâmicas e eu faço essas medições, eu sempre vou ver que eu vou ter um valor menor de dureza NUP quando comparado com a dureza Vickers. E aí, por isso, eu preciso sempre fazer uma correção quando eu calcular a minha dureza NUP. E aí vamos falar um pouquinho por que isso ocorre. Bom, por que ocorre então essa diferença entre a minha medição de dureza Vickers e NUP? Ela ocorre porque na minha dureza NUP, por eu ter uma pirâmide alongada, eu vou ter uma recuperação elástica que vai ocorrer em torno do recuo na dureza NUP, principalmente na minha diagonal menor. Então, o que não acontece na Vickers. Na verdade, não é que não acontece. O que é? Ele acontece, só que ele acontece proporcionalmente entre as duas diagonais. Então, eles são desconsiderados, eu não preciso considerar. Quando eu estou falando da minha dureza NUP, eu já tenho diagonais diferentes. Então, essa recuperação elástica, ela é de maneira diferente nas diagonais, o que causa essa diferença de valor que precisa ser corrigida para eu ter, então, uma propriedade do material. Então vamos lá, quando eu tenho aqui a minha dureza Vickers, vai continuar sendo a mesma coisa. Da mesma maneira que eu já comentei, vai ser força sobre área. Vou usar lá o meu ângulo de 68, que é a metade do 136 da minha pirâmide, do meu penetrador. Eu tenho aqui a minha dureza Vickers, que eu posso falar que é uma propriedade do material. Tá tudo certo, não tenho nenhum problema. Quando a gente passa para a dureza NUP, é o meu problema. Que na hora que eu faço a minha impressão, eu vou ter angulações diferentes aqui do meu penetrador. Então eu vou gerar diagonais diferentes. E como eu comentei, eu vou ter uma recuperação elástica maior na minha diagonal menor. Então essa recuperação elástica é que vai ocasionar a minha diferença de valores. Então agora o que a gente vai mostrar é como que eu faço, né, uma correção nessa medição NUP, para eu não ter influência dessa recuperação elástica aqui, que é nítido que acontece. Então a gente vai trabalhar, na verdade, com algumas relações. Que relação é essa? Eu vou pegar o meu B', que seria a medição aqui da minha diagonal menor com a recuperação elástica, pelo meu L', que é a medida da minha diagonal maior com a recuperação elástica, vai ser igual ao quê? Ao B, que na verdade seria o meu valor no meu identador, ou seja, qual que seria o valor que eu mediria se eu não tivesse essa recuperação elástica, e o L, que seria qual o meu valor também sem essa recuperação elástica. Eu vou ter um coeficiente empírico alfa. Esse coeficiente empírico, ele já foi medido em vários testes, então o valor que ele é utilizado é o valor de 0,45. Eu tenho a minha medida de dureza Vickers e eu tenho o meu módulo de elasticidade. Para efeito de cálculo, como eu comentei, a minha diagonal maior, a recuperação elástica é muito pequena. Então eu posso considerar o meu L igual ao meu L' para efeito de cálculo. E aí com isso eu chego nessa fórmula aqui, que eu tenho o meu B', que é a minha recuperação elástica da diagonal menor, o meu L, esse valor aqui que já foi calculado lá, e o meu HV e o E. E é sempre bom notar que quanto maior for a relação HV por E, eu vou ter uma maior recuperação elástica, como acontece nos materiais frágeis, como vidro, cerâmicas. E se essa recuperação aqui, esse valor aqui é de HV por E, for um valor pequeno ou insignificante, eu tenho um baixo valor aqui que eu não vou ter recuperação elástica, ou muito insignificante, que é o que acontece com os materiais dúteis. Por isso que nos materiais dúteis eu não tenho esse problema. Se eu medir Vickers ou NUP, eu vou ter o mesmo valor, a propriedade do material, tranquilo. E aí quando eu utilizei essa relação, eu posso falar que o meu HV vai ser praticamente igual ao meu HK, ou seja, a minha dureza NUP. Então eu estou corrigindo a minha dureza NUP. E o valor que eu tiver aqui é ser o valor preciso do meu HV e vai ser exatamente a propriedade do material. Então, aqui a gente explicou um pouquinho, né, como que a gente faz essa comparação entre as duas durezas.
quando eu tenho essa recuperação elástica. Bom, então isso é o que a gente tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada!